Flávio Dino, isso lá é postura de ministro, fofos. Que coisa feia. Vocês devem ter visto o vídeo dele ali conversando, né? O ministro da Justiça com o novo ministro dos Esportes, o Fufuca do PP, partido do Ciro Nogueira. E em um dado momento ele diz o seguinte: olha só, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho aquela polícia. E foi aquele auê, né? Porque o Dino já vem tratando a Polícia Federal como se fosse a guarda pessoal dele. E veio a justificativa do ministro. Galera, é uma coisa bizarra. Pode ser verdade? Até que pode. Agora ele vai ter que explicar muito mais do que ele explicou ontem. Esse é o nosso tema principal de hoje. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Se o Bolsonaro fizesse 1% do que esse desgoverno faz, ele tinha sido empichado em 2 meses, tá? Mas antes, vamos tratar de 2 temas aqui. Primeiro, visita do Lula a Cuba, G77, não é esse o número? Pois bem, tá lá visitando Cuba, né, aquela ditadura tirânica, castrista. Justamente ele que se diz um humanista, é uma ilha paradisíaca, caribenha, de povo lindíssimo, que foi transformada ali em uma republiqueta, né, pobre, paupérrima, decadente. Enfim, tá lá prestigiando essa ditadura, participando desse evento. Se fosse um presidente decente, não teria ido, mas tá lá. Agora, o pior é o seguinte. Primeiro, ele finge que tá cobrando empréstimo de Cuba. Ô Lula, a tua garantia de empréstimo a Cuba foi charuto cubano. Agora você vai cobrar 3 bilhões? Haja charuto para pagar isso aí, né? Você vai lá e assina o empréstimo com charuto de garantia. Agora tu quer cobrar para quê? Para as câmeras filmarem? Para o povo brasileiro achar que você está cobrando? E digo mais, me cobrem, tá? Me cobrem. Até o fim deste mandato. Se ele conseguir concluir esse mandato, né, antes do projeto Chuchu entrar em ação de uma vez, ele vai fazer outro empréstimo para Cuba sem que eles tenham pago o primeiro. Esse de 3 bilhões que ele finge estar cobrando. Tá? E como sempre, o discurso do Lula Cuba tá, não vou dizer literalmente, mas tá lá no fundo do poço, né? Por quê? Por causa do embargo econômico. O Lula consegue culpar a miséria de Cuba, um país que tinha tudo para ser riquíssimo, no embargo econômico daqueles que não aceitam a tirania da ditadura castrista. É uma subversão da realidade, né, que é típica de todo esquerdista, de todo petista. Então que fique aqui registrado um cara que concede um empréstimo bilionário para a construção de um porto em Cuba, com garantia em charuto cubano, e agora vem fingir que está cobrando essa dívida, sabe que eles não têm a menor condição de pagar, né, e vem colocar a culpa nisso, nesse problema econômico, nesse caos econômico que vive Cuba, no embargo de pessoas que defendem a democracia, né? É uma coisa absurda e tem gente que acredita nesse cidadão aí. Vamos conversar aqui também, antes do tema principal, sobre o Jorge Seife, né? Que deu aquela prensa boa no general Dutra. Eu vou refrescar a memória de vocês aqui. E aí, no final do dia, vem um comentário de um certo ex-vice-presidente da República, né? Chegou a ser presidente também no último dia do ano passado. Ah, se eu pudesse falar. Enfim, vamos lá. O Seife deu uma carcada do Dutra, que estava lá prestando depoimento na CPMI do 8 de janeiro. Tá? Quem é Dutra? Era o general responsável pelo comando lá do Distrito Federal no dia 8 de janeiro e durante ali todo o período do acampamento. Tá? Eu vou primeiro mostrar para vocês um áudio que com certeza vocês ouviram lá atrás, quando ele prestou depoimento na CPI do Distrito Federal, que investiga os mesmos eventos. Depois a gente volta aqui e comenta. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento,
podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou, seria uma tragédia. E falou assim, general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Estão vendo aí, né? É um general do Exército Brasileiro que admira a inteligência emocional do Lula e que considera aquelas pessoas criminosas. Ele estava na mesma página do Lula. Foi esse cidadão também que disse que, quando foi conversar com os manifestantes, no pré-desmonte ali do acampamento, disse de maneira sarcástica também, inclusive lá na CPI do Distrito Federal, que as pessoas achavam que o Exército estava lá para proteger os manifestantes e foram dormir tranquilos, confiando no Exército Brasileiro. Disse também que elas pareciam estar em transe. E no dia seguinte foi o que aconteceu, a perfídia, né? Disse que ia mandar eles para um lugar, mandou, foi para a delegacia e lá ficaram presos, né? De lá foram para Papuda e lá ficaram presos, na famosa colmeia. Então o Jorge Seife, diante desse militar rasteiro, baixo, tecnocrata, positivista, esse é a figura, né, que representa muito bem o que o Exército Brasileiro se transformou, o Jorge Seife foi lá e deu essa carcada nele. Obviamente, por questões de direitos autorais eu não posso mostrar as imagens, mas eu fiz um apanhado rápido aqui e cortei algumas coisas porque ele falou algumas palavras ali que eu não posso reproduzir nas plataformas. Mas vejam aí. A entidade com mais respeito no Brasil se chamava Exército Brasileiro, que, lógico, das forças é a que se sobressai. E eu tenho muita tristeza no que eu vou falar para o senhor agora. Até porque eu tenho um pai militar, o senhor está com a farda da glorioso Exército Brasileiro. O senhor é mais velho do que eu, o que eu, por minha natureza, minha educação e minha religião, devo e sempre vou lhe respeitar, mas por onde eu tenho passado e utilizado a minha primeira prerrogativa enquanto parlamentar é lembrando a todos que hoje somos governados por um ladrão, que isso aí ninguém tem dúvida, né? Pode falar a porcaria que quiser. Ladrão. E cito o senhor, e agora coloco as Forças Armadas de lado, porque as pessoas são uma coisa e as forças são outras. E chamado o senhor, falo com vergonha olhando nos seus olhos. Sou homem como o senhor, sou pai como o senhor, sou brasileiro como o senhor e amo as Forças Armadas como o senhor. De covarde. Senador, parabéns. Parabéns de verdade, tá? Eu não voto em Santa Catarina, sei que o senhor é aqui do Rio de Janeiro, pelo seu sotaque, enfim, excelente senador. Tem gente que critica por ele ser emotivo, eu nunca terei problema com pessoas emotivas, porque elas costumam ser sinceras e transparentes, né? Mas aí à noite veio o comentário do Hamilton Mourão, tá? Eu vou ler aqui para vocês, ele é tão covarde que ele não tem nem coragem de dizer sobre quem ele está falando. Mas a gente sabe que foi sobre o Seife que ousou criticar o colega de farda dele. Sobre honra, coragem e decoro parlamentar. Aqueles que se aproveitam de seu foro privilegiado e de suas prerrogativas inquisitórias em uma CPMI, ofendendo e difamando pessoas que lá estão formalmente designadas para prestar esclarecimentos, não são dignos representantes dos votos que receberam e, pior, demonstram que sua valentia só se presta para redes sociais. Ô, Mourão, é o seguinte, cara. O que já teve de militar humilhado em CPI, em CPMI, CPI do Covid, né? O que a gente viu eles fazerem com o Pazuello, que, diga-se de passagem, sumiu, né? Alguém sabe se o Pazuello ainda é deputado federal? Ah, meu Deus do céu, é mole. Mas, de um jeito ou de outro, ele foi, né, ofendido ali repetidamente pela esquerda, e vocês não viram o Hamilton Mourão dando chilique. Já teve militar, o Mauro Cid. Existe militar que tenha sido mais ofendido que o Mauro Cid, quando esteve presente lá na CPMI, e
e vocês não viram o Hamilton Mourão falando nada. Aí quando um senador da República, que ocupa o mesmo cargo que ele ocupa, né, vai lá e fala umas verdades na cara do general que fez tudo aquilo, é inegável que ele fez tudo aquilo, aí o Mourão fica chateado, né? Eu sei que muita gente critica o fato dele ter sido indicado pelo Bolsonaro, gente, não tinha o que fazer. O Mourão era vice-presidente da República, ele estava sendo descartado na chapa, e política é assim, você tem que fazer concessões, não tem jeito, algumas dá para evitar, outras não tem como. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Vamos falar aqui do Flávio Dino, né, o fofucho. Vamos fazer aqui, vamos contextualizar, né, porque em tempos recentes o Flávio Dino já deu várias demonstrações de que trata a Polícia Federal como se fosse sua guarda pessoal. Ele mesmo disse, a Polícia Federal está a serviço de Lula. Depois tentou corrigir, dizer que era do Brasil. Que Brasil é esse? Né? Ele, por exemplo, né, eu fiz um vídeo sobre isso, gente, é surreal, né? O atual diretor-geral da Polícia Federal é o ex-chefe de segurança da campanha do Lula. Ele já forneceu inúmeros relatórios de inteligência para várias pessoas, e grande parte deles foram vazados, né? O depoimento do Mauro Cid, por exemplo, da delação, já vazou para a imprensa toda, pelo jeito. O Moraes disse que não era para vazar, mas pelo jeito já vazou. Porque cada dia aparece alguém dizendo uma coisa diferente. Deve ser 10 metros aí, para mais de 10 metros de depoimento. Né? Mas o Alexandre Ramagem não pôde ser indicado para diretor-geral da Polícia Federal por ter sido o quê? Chefe de segurança da campanha do Bolsonaro em 2018 e porque poderia fornecer relatórios de inteligência ao presidente da República. Que é coisa mais normal que isso? Eu já expliquei para você essa relação de ABIN, CISBIN, Polícia Federal, enfim. Só que tudo isso acontece agora, né, a Polícia Federal sendo usada realmente como polícia particular, uma pessoa que ocupa o mesmo cargo que o Ramagem ocupava, sendo diretor-geral, relatórios de inteligência sendo vazados para a imprensa, mas o Ramagem não pôde ser diretor-geral por ter sido chefe de segurança, pela possibilidade de vazar relatórios de inteligência para o presidente da República. O jornalista da CNN, da Globo News pode, mas o presidente da República não pode, né? Enfim, pessoal. Aí o Flávio Dino chega agora e solta essa, né, de que estava ali conversando com o Fufuca, dando um abraço nele, dando parabéns para ele pelo ministério, e disse, ó, eu não tenho dinheiro, mas aquela polícia eu tenho. Vamos ver aqui o vídeo. Esse dá para colocar porque é curtinho, não vai dar direito autoral. Depois a gente volta com a justificativa do Flávio Dino. Obrigado, obrigado. Dinheiro não tem, mas agora a polícia eu tenho. Dinheiro não tem, mas agora a polícia eu tenho. Galera, é aquela história, né? Qualquer coisa que o Bolsonaro falava, continue falando, qualquer coisa que ele disser, a imprensa e a esquerda, eles dão, que é a mesma coisa, né? Eles dão um jeito, eles fazem umas conexões bizarras, né? E conseguem criar uma narrativa de que aquela fala é o que eles querem que aquilo seja. Agora, quando alguém da esquerda fala alguma coisa de maneira literal, sempre tem um pano para passar, né, e um malabarismo retórico para ser feito. O Flávio Dino disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aquela polícia. Tá? A justificativa dele foi a seguinte, que ele tinha conversado com o Fufuca e que existe um projeto da Polícia Federal ser utilizado na segurança de estádios para coibir violência. Existem 2 pontos aí. O primeiro é o seguinte, independente disso, ele não tem aquela polícia. O Bolsonaro foi acusado durante 4 anos de tentar interferir na Polícia Federal. Cadê a independência do órgão? Cadê a independência? Tá lá, com o ex-chefe de segurança do Lula, o delegado Casadélio é o diretor de inteligência da Polícia Federal, amicíssimo, unha e carne, com o diretor de inteligência. Tá lá o Flávio Dino em diversas oportunidades, deixando claro que ele tem ali a ingerência ali na Polícia Federal. Então, se ele quer, como ministro da Justiça, usar a Polícia Federal com esse propósito, né, de evitar violência nos estádios, beleza, maravilha, mas ele não pode, em momento algum, dizer que tem aquela polícia. Se fosse o Bolsonaro falando isso, meu Deus do céu. Agora, vocês me perguntam, é possível que isso seja verdade? É possível. Pode ser que o Flávio Dino queira usar a inteligência da Polícia Federal para prevenir atos de violência em estádios de futebol, para monitorar torcidas organizadas, em internet, em grupos de WhatsApp.
é possível que isso aconteça. Né? Se for tudo dentro da lei, se tiver a ordem judicial, é possível. Eu nunca vi. Se alguém tem notícia disso, de Polícia Federal trabalhando para prevenir incidente em estádio de futebol, fora grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíada e tal, nunca fiquei sabendo disso. Tá? Ou pelo menos nada disso foi divulgado, não que eu saiba. Mas de um jeito ou de outro, né, a coisa não pode ser tratada dessa forma, como era tratada na época da monarquia, que existia essa confusão. Né, não existia nem confusão, o que era do Estado pertencia à família real. A República veio, né, infelizmente, e essa confusão persiste até hoje, principalmente em se tratando de esquerda. As pessoas não conseguem, o político de esquerda não consegue ou não quer entender que ele é passageiro, o cargo permanece, mas ele é passageiro, as instituições continuam lá. E o Flávio Dino segue tratando a Polícia Federal como se fosse, tipo, sei lá, a segurança pessoal dele. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho a polícia. Independente dele ter as melhores intenções possíveis, né? Ele não pode falar dessa forma. Ele não pode mesmo falar dessa forma. O Bolsonaro nunca falou. O Bolsonaro não podia trocar uma superintendência que era acusada de estar interferindo na Polícia Federal. Então que fique claro aqui para todo mundo o duplo pensar. Como a imprensa brasileira hoje trata este desgoverno e tratava o governo Bolsonaro. Qualquer coisa que ele falava, que Jair Bolsonaro falava, era distorcida. Agora o Dino fala a coisa de maneira literal e dão todo o tempo do mundo. Qualquer explicação macambuza que ele dá, vai lá e tá tudo beleza, é isso mesmo. Ontem eu falei para vocês, vem um ex-assessor do Renan Bolsonaro e diz, não, eu tive um caso amoroso com ele. Pronto, é verdade absoluta. A imprensa já trata como verdade absoluta. Aí o Renan foi lá, em tom de brincadeira, porque tem que tratar na brincadeira dele, mesmo, né? Ele foi lá e disse, se me virem agarrado com um homem, pode separar que é briga. Mas a imprensa não trata isso como se fosse a verdade. Agora, se vem alguma acusação contra o desgoverno, contra o Flávio Dino, principalmente que parece ser queridinho da imprensa, basta ele falar outra coisa que pronto, aquilo é verdade. Vai vir a agência de xerecagem, se você fez postagem nesse sentido, sugiro que apague, porque daqui a pouco vai vir a agência de xerecagem te punindo, dizendo que é mentira, que o Flávio Dino estava tratando a segurança de estádio de futebol. Por quê? Porque o Flávio Dino disse. Isso não é imprensa, isso não é jornalismo, isso não é Brasil. Tá? Lula está em Cuba, reclamando do embargo. Daqui a pouco a crise vai pegar aqui pesado, mas muito pesado mesmo, e ele vai culpar agentes externos. Estejam preparados para isso. Um forte abraço, a gente se vê por aí.